9 horas da manhã. O apóstolo Paulo diz assim: eu não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação
o único nome dado nos céus e na terra, pelo qual devamos ser salvos. A carta do apóstolo Paulo escreve aos Colossenses: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, entre os povos, que é Cristo em vós, a esperança da glória. A primeira profecia, falando de Jesus, está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. E por causa do pecado ter entrado no mundo, então Deus anunciou ali que a semente da mulher ia pisar a semente da serpente. A semente da mulher, Jesus, o Filho unigênito do Pai. É uma pena que a maioria não conhece ele, porque é um mistério que esteve oculto durante todos esses tempos. Todo o tempo que passou, desde o primeiro pecado lá no Jardim do Éden, até que Jesus Cristo veio e ressuscitou. A obra completa de redenção, sua morte e a sua ressurreição. Mas tratam ele como ainda se ele estivesse morto. Tratam ele como se ele fosse apenas mais uma religião para competir no mercado. Olha, Jesus não precisa de você, Jesus não precisa de ninguém. Ele é Deus, sempre será o Senhor. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. E é nós que precisamos dele. É o homem que precisa buscá-lo. Porque se você morrer e não conhecer ele, no dia do julgamento você vai estar lá. E ele vai dizer: apartai de mim, malditos, porque eu nunca vos conheci. Então você tem a obrigação de buscá-lo e de ser conhecido dele. Conhecê-lo e ser conhecido dele. Ninguém sabe quando vai morrer. Ninguém sabe quando vai partir dessa vida. Se é jovem, se é criança, se é velho, se é homem, se é mulher, mas todos terão que comparecer perante ele. Esse mistério, a manifestação de Deus como homem, isso era coisa do paganismo. O faraó, lá no Egito, ele se dizia ser um deus. E todos os grandes impérios, o de Roma, tinha o César, da Babilônia, tinha Nabucodonosor, todos eles pensavam ser Deus em forma de homem. Por isso que Jesus Cristo, ele é anunciado como o unigênito, o único Filho de Deus. É o único. É o único ser humano gerado por Deus sem relação sexual. Por isso que em Hebreus está escrito: ele não tem pai, ele não tem mãe. Quando ele diz isso, biologicamente, ele não tem o DNA de Maria. Ele não é o filho da Maria, escutou, católico? Ele não é o filho da Maria, não foi Maria que o gerou. Ele foi gerado pelo próprio Deus, no ventre daquela mulher. Ele nem chamava de mãe, chamava de mulher, porque ela era uma serva.
Ela não era mãe de Deus, ela era uma serva. E ela cumpriu o ministério dela, gerar Jesus, deixar que o Espírito Santo gerasse Jesus no seu ventre. E coube a ela se ela queria acreditar nisso ou não. Porque se ela não quisesse, Deus escolheria outra. Todos nós somos substituíveis. Se você não quiser adorar a Deus, Ele vai achar alguém que adore. Se não tiver homem para adorar a Deus, os animais vão adorar. Toda criatura vai adorar o Criador. O ser humano é cabeça dura. O ser humano é teimoso. Ele troca a verdade pela mentira. Adoram mais a criatura do que o Criador. O mistério foi revelado quando ele morreu naquela cruz. Ele derramou um sangue inocente. Esse foi o propósito dele vir aqui. Derramar o sangue inocente. Por isso que João Batista diz, ele é o Cordeiro de Deus. Iemanjá não vai perdoar o seu pecado. Exu não tem poder de perdoar pecado. O Papa Francisco não tem poder de perdoar pecado. Nenhum pastor, nenhum apóstolo tem poder de perdoar pecado. Mas aqui em Colossenses, ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Potestade das trevas, demônios, demônios que controlam você, demônios que aprisionam você em cultura, em política, em religião, demônios aprisionando toda a raça humana, com religião podre, com política podre, com uma cultura estragada. Jesus falou: todo reino dividido não subsiste. Todo reino dividido é destruído. O diabo conseguiu destruir essa humanidade, dividindo, colocando um contra o outro, um odiando o outro. É na política, na religião e na cultura. Vão no estádio de futebol, parecem animais. Vão para a política, parecem animais. Vão numa religião, parecem animais. Um matando o outro, um odiando o outro. Mas Jesus, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados. E por que ele conseguiu o que ninguém poderia? Porque ele não conheceu o pecado. Ele nasceu, viveu, morreu sem conhecer o pecado. E por isso, o sangue dele é puro. E foi um sacrifício aceitável diante de Deus. Eis aí o meu filho. O pai disse assim: eis aí o meu filho, em quem minha alma se compraz, em quem minha alma tem prazer. Se o pai olhar para Iemanjá, vai falar: isso é uma mentira do diabo. Se o pai olhar para Exu, vai falar: isso é uma mentira de Satanás. Mas quando o pai olha para Jesus Cristo, esse aí é meu filho. Esse é meu filho que eu tenho prazer. Se o pai olhar para essa Aparecida, Fátima, Lourdes, Conceição, não tem prazer nenhum. Mas quando ele olha para o filho, esse aí é o filho, em quem minha alma tem prazer. Porque o filho foi obediente até a morte, e morte de cruz. Nele, em Jesus Cristo, e é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas,
que estão nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, trono, dominações, principado, potestade, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas subsistem por Ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, não é o Papa, viu, católico? O Papa não é nada, o Papa é dono do Vaticano. Jesus Cristo é a cabeça da igreja. Jesus Cristo é a pedra fundamental da igreja. Quando é que o católico vai acreditar na Bíblia? Porque para acreditar em mentira de padre, todo mundo quer acreditar. Por quê? Porque ele está pensando que o padre vai fazer uma missa de 7º dia para você? Está pensando que a missa do padre vai perdoar pecado? É impossível. É impossível o padre fazer uma missa de 7º dia e perdoar seus pecados. Ele derramou o seu sangue. Tudo foi criado por Ele. Tudo foi criado para Ele. Ele é antes de todas as coisas. Todas as coisas subsistem por Ele. E a cabeça, o corpo da igreja, princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude de Deus habitasse nele, havendo por Ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Quando o homem pecou, tudo saiu do lugar, tudo virou uma bagunça. Não foi o diabo que destruiu a terra. O que destruiu a terra foi o pecado. Deus falou assim para Adão: Adão, por tua causa a terra está amaldiçoada. Foi o pecado que derrubou Satanás por causa da sua soberba, de querer ser maior do que Deus. Sabe por que essa humanidade está caída? Por causa de soberba, do ser humano achar que é um Deus, do jogador de futebol querer ser adorado como um Deus, do político ser adorado como um Deus, do Papa querer ser adorado como um Deus. A terra está debaixo de maldição. Toda a humanidade está debaixo de maldição. Agora, quem está debaixo da sombra do Onipotente, aquele que foi lavado no sangue do Cordeiro, esse aí, a sua alma está em paz. Está em paz com Ele, está em paz com o próximo, está em paz com Deus. Porque pela fé, somente pela fé no que Ele fez, nós temos paz com Deus. Não adianta você ter uma religião, você vai para o inferno. A religião vai levar você para o inferno com uma garrafa de cachaça, com uma maconha na boca. E você não vai encontrar a paz. Vocês estão prestes a morrer. Quanto ano você acha que tem de vida? Nesse mundo louco que a gente vive hoje. Está achando que a cachaça vai perdoar seus pecados? É por isso que você bebe? Está achando que a maconha vai perdoar pecado? É por isso que você fuma? Evangelho é o poder de Deus. Evangelho é o poder de Deus. Pela fé, nós somos reconciliados com Deus. Reconciliados. A terra debaixo de maldição. Mas em Jesus, Gálatas 3, versículo 8, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, os povos, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte
que os que são da fé são benditos como o crente Abraão. Abraão era crente, Abraão não era católico, Abraão não rezava missa para morto, Abraão não era do espiritismo, Abraão não acreditava em Iemanjá, Abraão era crente na promessa do Filho de Deus, que havia de vir ao mundo através da sua descendência. As três maiores religiões do mundo nasceram de Abraão: judaísmo, cristianismo e o islã. Mas de toda essa multidão, são poucos que se tornaram filhos de Deus. Porque filhos de Abraão, segundo a carne, não transformam você em filhos de Deus. Então não adianta você ser muçulmano, judeu, ou dizer que é um cristão. Você tem que recebê-lo, você tem que conhecê-lo, você tem que confiar no que ele fez. O mistério que estava oculto foi revelado para nós. É evidente que pela lei, todos aqueles, pois, que são das obras da lei, os judeus tentando viver pela lei, os muçulmanos tentando viver por uma lei, os cristãos, alguns cristãos, tentando viver pela lei, é impossível. Se a lei pudesse salvar o homem, Jesus morreu em vão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. E ninguém consegue cumprir essa lei. Nenhum ser humano conseguiu. Somente Jesus. A lei só mostra o nosso pecado. Pecado é a quebra da lei. Mas o que adianta você ter uma lei, um ministério da morte, se você não tiver um advogado? Porque um dia teremos que se apresentar diante do juiz. E aí a lei vai te condenar. Jesus falou assim para os judeus: a lei de Moisés que vocês confiam, essa lei vai condenar vocês no último dia. E a maioria vive uma vida pensando que é bom, pensando que ele cumpre a lei. Não, eu sou trabalhador, eu sou honesto, pai de família, nunca traí minha mulher. Não, você é um prostituto. Você traiu Jesus Cristo. Você é culpado da morte dele. Sabia disso? O nosso pecado é ser culpado da morte dele. Ele morreu por nós, porque nós o matamos. Os nossos pecados o matou. Por isso que a Bíblia vai dizer que não há um justo sequer. Não há um que faça o bem e nunca peque. É impossível que o homem seja salvo pelas obras da lei. A lei não é da fé. É evidente que pela lei ninguém vai ser justificado diante de Deus. Gálatas 3:11. Porque o justo viverá da fé. O justo vai viver da fé no sangue de Jesus. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Não é a sua maldita religião. A lei não é da fé. Mas os homens que fizeram essas coisas, por ela viverá. Nós somos criados em Deus para praticar boas obras. Jesus veio habitar em nós para que nós pudéssemos ser a semelhança do Filho de Deus, perfeitos em unidade. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito
todo aquele que foi pendurado numa cruz. Esta carta escrita aos Gálatas pelo apóstolo Paulo, o mistério foi revelado para ele. O apóstolo Paulo era um homem estudado aos pés do maior doutor da lei, Gamaliel, um homem super inteligente, um homem estudado, mas ele perseguia a igreja, ele queria acabar com a igreja, ele queria destruir a obra missionária que os apóstolos, os discípulos estavam fazendo. Ele era um assassino, ele tinha uma inveja dos cristãos, porque eles morriam e não negavam sua fé, e aquilo incomodava o inferno, porque o apóstolo Paulo, ele é apenas um líder religioso do judaísmo, e o judaísmo rejeitou Jesus, os judeus rejeitaram, ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Então ele falou: eu não quero mais saber de pregar para essa raça, eu vou pregar para os gentios, eu vou pregar para os outros povos. Os judeus tinham promessa, os judeus eram filhos de Abraão, mas eles rejeitaram a salvação, eles rejeitaram o Messias. E se o judeu morrer hoje, ele vai para o inferno. Se o muçulmano morrer hoje, ele vai para o inferno. Se um cristão que não nasceu de novo morrer hoje, ele vai para o inferno. Por quê? Porque é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. Agora, depois que Jesus aparece para ele, depois que Jesus se manifesta para ele, os seus olhos se abrem. E aí, de perseguidor, ele começa a ser perseguido. Agora ele não trabalhava mais para uma religião. Agora ele trabalhava para o próprio Deus, para anunciar essa única e grande salvação através do sacrifício realizado naquela cruz. Você não precisa carregar uma cruz de pau pendurada no pescoço. Você não precisa de um crucifixo. Você precisa da verdade. Aqui em Gálatas, fala que a cruz é maldição. Qualquer satanista roqueiro usa uma cruz. Qualquer satanista usa uma cruz, porque é um símbolo de maldição. Mas a mensagem da cruz, o apóstolo Paulo vai dizer a mensagem da cruz. É a mensagem que vai salvar o homem. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. O apóstolo Paulo não saiu vendendo crucifixo. O apóstolo Pedro não saiu vendendo estátua da Maria. Eles saíram pregando o evangelho de Jesus Cristo, que liberta o homem do pecado, da cachaça. Cadê os cachaceiros que vai ser liberto hoje? Hein? Cadê os maconheiros que vai ser liberto hoje? Cadê os idólatras que acreditam em imagem de escultura que vai ser liberto hoje? É o mistério de Deus sendo revelado para vocês. Cristo habitando em nós, a esperança da glória. O apóstolo Paulo vai dizer que, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, anuncie para vocês outro evangelho, é maldição. Quanta religião, deixando o homem mais maldito do que nasceu. Esse é o resultado de você acreditar em padre. Esse é o resultado de você acreditar em pastor corrupto. Essa é a realidade. Enquanto vocês acreditarem em religião, em homens corruptos, vocês serão enganados. Vocês serão enganados. Porque o mistério de Deus é Cristo habitando em nós. Cristo vivendo dentro de nós.
Isso é o Evangelho. Quantos aqui que vão para o inferno pensando que a Maria vai rogar por ele na hora da morte? Quantos aqui que não vai para o inferno acreditando que se ele virar cristão ele vai ficar empresário, rico? Obrigado. Você não pode acreditar em homens. Não foi o homem que morreu por você. Foi o próprio Deus. Foi o único Deus verdadeiro. A Bíblia diz que o Espírito de Deus foi derramado sobre toda a terra. Você não precisa de uma religião. Você precisa abrir a sua alma. A Bíblia diz que a nossa alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Não adianta você andar debaixo de maldição. A religião vai amaldiçoar a sua vida. A religião não tem poder de perdoar seus pecados. O apóstolo Paulo vai dizer: eu não procuro agradar homens. Se eu fosse agradar homens, eu não seria servo de Cristo. Quando Jesus apareceu para ele, Jesus falou assim para ele: você vai ver o quanto você vai sofrer por causa do meu nome. Foi o maior evangelista da terra. O apóstolo Paulo escreveu um terço do Novo Testamento. Mas esse homem foi chicoteado 200 vezes para que ele parasse de pregar o evangelho. Ele foi açoitado com vara 120 vezes para que ele parasse de pregar o evangelho. Ele foi apedrejado, dado como morto, para que ele parasse de curar enfermo, parasse de pregar evangelho, parasse de expulsar demônio. O diabo odeia Jesus. O diabo odeia a obra de Deus. O diabo tem ódio do que Jesus Cristo fez na cruz. Por isso que toda religião combate o cristianismo verdadeiro e puro. Todo hipócrita evangélico católico, ele não aceita o evangelho verdadeiro. Mas ele fala assim: o evangelho que eu anuncio não é segundo a sabedoria dos homens, porque eu não recebi e nem aprendi de homem algum, mas uma revelação de Jesus Cristo. Jesus apareceu para ele. Isso é revelação. Jesus apareceu para ele. Voltando para a carta aos Colossenses.
E digo isso para que ninguém vos engane. Capítulo 2, versículo 4. Com palavras persuasivas. Porque ainda que eu esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e vendo a vossa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Arraigados, edificados nele, confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ações de graça, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vã sutileza, segundo a tradição dos homens, segundo o rudimento do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Você já pensou o que é ter Jesus habitando dentro de você? O ser humano não para pensar. A televisão deixou muito burro. A televisão deixou burro demais. A televisão deixou essa geração de burros que não sabe pensar, que não tem discernimento. O próprio Deus se revelou. O próprio Deus se manifestou em carne. Mas isso não faz tudo. Ele subiu aos céus. E ele disse assim: eu não deixarei vocês órfãos. Eu rogarei o Pai, e o Pai vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não conhece, porque está no espírito do carnaval, o espírito da prostituição. Está todo mundo virando gay. Não tem mais homem na terra. Só tem gay, não tem mais homem. Está tudo na academia de shortinho, rebolando. Não tem mais homem na terra. Está faltando homem. Mulher, então, é tudo feminista. Não é mais feminino, é feminista. A vida fala para a mulher ficar quieta, para a mulher não falar, aprender com o marido. Mas não, eu sou umas tagarela, feminista, querendo ensinar, querendo pregar, e a Bíblia manda ficar calada. O Evangelho de Jesus Cristo, o mistério que esteve oculto de todos os tempos dos séculos, de todas as pessoas, mas agora foi manifesto aos santos. Não é os santos da Igreja Católica, é os santos, aos santos em Jesus Cristo. 1 Coríntios 6. Não sabeis que os injustos não vão herdar o reino de Deus? Quem são os justos? Quem são os injustos? Não é pelas obras. Se a Bíblia está dizendo que não é pelas obras, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A sua justiça é Cristo. Os injustos, eles não têm Jesus Cristo como Senhor e como Salvador. Apenas usam o nome dele para se promoverem. O homem não tem capacidade de fazer nada. Por isso ele fica com vã sutileza, com filosofia humana. Tem gente que tem a Bíblia decorada, mas não tem amor no coração. A vida dele é uma avareza. A vida dele é uma hipocrisia. Ele sempre está pensando que é melhor do que os outros. E a Bíblia está falando que todos nós estamos debaixo do pecado. Não erreis, nem os devassos, avarentos, os idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, os gays, os ladrões,
os bêbados, nem os maldizentes, fofoqueiros, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas havem sido lavados no sangue do Cordeiro. Apocalipse 22:14. Bem-aventurado aquele que lava as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade santa pelas portas. Nós havemos sido santificados. Santificado pela cruz, pelo sacrifício da cruz, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele nos santificou, Ele nos justificou e Ele nos lavou no sangue precioso. Para Deus habitar em você, você precisa ser justificado pela fé. Você precisa ser santificado pela fé. Em nome do nosso Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. O mistério só é mistério para quem ama o pecado. O mistério é Cristo. E muitos que ainda não conhecem é porque quer viver na idolatria, porque quer adorar o diabo. Essa geração prefere o carnaval do que ouvir o louvor. Essa geração prefere adorar os demônios do que adorar o verdadeiro Criador do céu e da terra. Essa geração prefere o maldito futebol dos seus ídolos. Essa geração prefere a cachaça, a maconha, do que o Espírito Santo. Por isso que ele está oculto para você. Enquanto você não se humilhar aos pés de Jesus, enquanto você não fizer como aquela prostituta, chorar aos pés de Jesus, para Ele perdoar seus pecados, você está morto. Você continua maldito. Só Jesus tem poder. Ele é a única esperança de nós vivermos por toda a eternidade junto com o Pai. Foi isso que ele veio fazer aqui. Ele veio buscar os doentes. Ele veio chamar o pecador ao arrependimento. Se volte para Deus, isso não tem idade. Ontem eu conheci um menino de 10 anos. Acordou 4 horas da manhã para orar, para ir no presídio fazer um trabalho de levar o Evangelho. Uma criança de 10 anos faz o que você nunca fez. Levar o Evangelho, ajudar os necessitados. Esse é o Evangelho de Jesus. Não adianta você se segurar numa religião. A corda vai estourar e você vai cair no inferno. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele é tudo em todos. Ele é a reconciliação. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Abençoe sua vida e abençoe sua família com a salvação, porque é isso que a gente precisa. É um menino de 10 anos, onde estava com a gente no presídio. Muitos marmanjos aí na internet, só tentando ganhar like. Você precisa ver que graça, cheio do Espírito Santo, menino de 10 anos, Juan, pai dele com câncer, sentou comigo lá e falou, ele crê que Jesus vai curar o pai dele. É, irmão, a igreja é isso.
Deus escolhe os pequeninos a confundir os sábios e os entendidos. Quantos foram alcançados pelo sangue de Jesus Cristo? Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Que nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, fomos sarados, fomos sarados, fomos sarados, fomos sarados. Eu sou livre. Hoje venho te falar de um Deus que verdadeiramente pode confiar. Enviou seu Filho só pra te salvar. Não existe outro Deus, Ele é soberano, pode acreditar. Aquele senhor confessou Jesus, disse que o filho está preso na cadeia, mas o Espírito Santo tocou nele, graças a Deus. Quando posso andar, esse Deus se faz presente, operando quem impedirá. Levanta os mortos, cura os enfermos. Quando posso andar, esse Deus se faz presente, operando quem impedirá. Operando quem impedirá. E o adore nesta hora, dê um brado de vitória. Receba agora sua bênção em nome de Jesus. E o inimigo cai por terra e o céu se alegra, pois nada pode te impedir de receber a bênção hoje aqui. Levanta os mortos, cura os enfermos. Quando o coxo andar, esse Deus se faz presente, operando quem impedirá. Levanta os mortos, cura os enfermos. Quando o coxo andar, esse Deus se faz presente.
misericórdia, operando quem impedirá. Operando quem impedirá. Operando quem impedirá. Glória a Deus. Aquietai-vos, saber que eu sou Deus. Serei exaltado na terra, serei exaltado entre os povos. Glória a Jesus. Enquanto meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Nunca se viu, nunca se ouviu um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam, né? Irmão, a gente só tem que ficar quieto. E a salvação vem do Senhor, que fez os céus e que fez a terra. A fé está nisso, irmão. E confiar nele. Ele é juiz dos vivos e dos mortos. Deus abençoe em nome de Jesus.